seja pela internet, não sei se está sendo gravado também. Que Deus abençoe vocês, possa falar ao seu coração. Bom, vamos ao que interessa. Eu queria ler com vocês o Evangelho de João, capítulo 4. Vamos comigo, por favor. Evangelho de João, capítulo 4, todos acharam? Diz assim na minha versão: Quando, pois, o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido dizer que ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos que João, se bem mesmo que Jesus não batizava, e sim os seus discípulos, deixou a Judeia, retirando-se outra vez para a Galiléia, e era-lhe necessário atravessar a província de Samaria. Chegou, pois, a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. E estava ali a fonte de Jacó. Cansado da viagem, assentara-se Jesus junto à fonte por volta da hora sexta. Nisto, veio uma mulher samaritana tirar água. E disse-lhe Jesus: Dá-me de beber. Pois seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. Então, lhe disse a mulher samaritana: Como, sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Abre parênteses. Porque os judeus não se dão com os samaritanos, fecha parênteses. Replicou-lhe Jesus: Se conheceras o dom de Deus, e quem é o que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Respondeu-lhe ela: Senhor, tu não tens com que atirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva? És tu, porventura, maior do que Jacó, nosso pai, que nos deu o poço do qual ele mesmo bebeu, e bem assim os seus filhos e seu gado? Afirmou-lhe Jesus: Quem beber dessa água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água, para que eu não mais tenha sede, nem precise vir aqui buscá-la. Disse-lhe Jesus: Vai, chama o teu marido e vem cá. Ao que lhe respondeu a mulher: Não tenho marido. Replicou-lhe Jesus: Bem disseste, não tenho marido, porque 5 maridos já tiveste, e esse que agora tens não é teu marido. Isso disseste com verdade. Senhor, fala conosco através da tua palavra. Usa a minha vida, abre os nossos corações, e que não sejam as nossas opiniões, nossas ideias, mas o teu Espírito, a fonte de sabedoria de todo homem, do universo, que possa falar conosco e comunicar a tua mensagem aos nossos corações. Esse é o nosso desejo mais profundo, Jesus. Possamos voltar para a nossa casa certos de que é o Senhor a razão da nossa vida e o único capaz de matar a nossa sede. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Conta-se que uma pessoa estava andando na Avenida Paulista, uma das avenidas mais conhecidas do Brasil, certamente de São Paulo, e de repente, um homem avista uma mulher, uma senhora já de idade, lá estava bem arrumada, com uma bolsa muito cara, de uma marca que as mulheres adoram. A marca é Louis Vuitton, mais conhecida na região das Minas Gerais, de onde minha família vem, como Louis Vuitton. E aquela mulher desfilava com aquela bolsa, quando de repente um homem, com uma camisa polo, abotoada até a garganta, um colar de prata, um boné à barreta, não vou nem falar para qual time esse cara torcia. Então ele de repente apareceu por trás dessa mulher, segurou na bolsa dela e lhe disse: Senhora, é a bolsa ou a vida? E ela respondeu: Pode escolher, as duas estão vazias. Boa aparência, bolsa cara, boas roupas, mas por dentro vazia. Por dentro da bolsa, nada. Por dentro da alma, igualmente nada. Uma mulher no século 21, na Avenida Paulista. Mas esse texto também fala de uma mulher no século I, não na Avenida Paulista, mas na Avenida de Sicar,
na região de Samaria, que estava carregando algo em seu braço, que não era uma bolsa, mas era um balde. E o balde estava vazio, mas não apenas o balde, não apenas a bolsa, não apenas a mulher na Avenida Paulista, a mulher na Avenida de Sicar também estava com a alma vazia. Coração sedento, coração vazio de água verdadeira. E é sobre essa história que Deus tocou meu coração de compartilhar com vocês hoje. O encontro que Jesus teve com a mulher samaritana. E o encontro foi mais ou menos assim. Jesus está fazendo uma viagem. Ele está saindo da Judeia e indo para a Galileia. Se você abrir o aplicativo do Google Maps, você vai ver que esse trajeto demora 200 quilômetros, os quais Jesus fazia com os 12 discípulos em 2 dias. E eles decidem então parar no meio do caminho, por volta de 1 dia de caminhada, naquele sol escaldante do deserto israelita, sem água, sem comida, 1 dia caminhando sem carroça, sem camelo, sem crocs, no bom e velho couro da sandália, onde a sola do pé e o couro da sandália se fazem uma coisa só. Jesus chega a um povoado de Samaria, provavelmente o Graal da época, o ponto de parada para os discípulos comprarem um pouco de comida no Walmart daquela cultura, e então Jesus parar num poço e descansar um pouco. Quanto tempo de viagem? 1 dia. Qual o horário do dia? Meio-dia, hora sexta. O judeu começa a contar as horas do dia a partir das 6 da manhã. 6 mais 6, 12. O horário mais quente, no local deserto e árido. Jesus está com uma sede de matar. E ele se assenta no poço. De repente, ele olha no horizonte. Uma mulher vem vindo, com o balde na mão. E ela se aproxima, imagino que era uma mulher bonita. Minha imaginação vai longe. Cabelo cacheado, uma leve brisa bate sobre o seu rosto, aqueles cachos começam a se mover, e ela então chega na direção do poço. Quem está lá? Um homem, com a boca seca, sentado, com o rosto sugestivo, mas ela não lhe dirige a palavra. Ela vira do outro lado do poço, pega o balde, amarra ele na corda. Segundo ela, o poço era fundo, desce a cordinha até lá embaixo. Quando o balde toca a água, então ela enche de água. Novamente a corda sobe, o balde está lá em cima. No limiar entre a corda, eu imagino que o balde dá uma chacoalhada e aquela água começa a escorrer na lateral do balde. Então, é agora. Jesus então solta a pergunta: mulher, você pode me dar um pouco dessa água? E ela toma um susto e diz: como você, sendo judeu, pedes água para mim, que sou uma mulher samaritana? Porque havia uma lei naquela cultura. Mulher não fala com homens em público. E pior ainda, mulheres não falam com homens em público, e nenhum samaritano fala com um judeu. Nem em público, nem em privado, nem em momento nenhum, porque eles têm um conflito político, étnico, social e espiritual. Eles são inimigos nacionais. E a história é muito longa, eu nem vou contar para vocês. Leia lá o que aconteceu na divisão do reino das tribos do norte e as tribos do sul. Mas Jesus, não se importando com os preconceitos e os protocolos que aquela mulher tinha, ele simplesmente diz: mulher, se você soubesse quem sou eu e o que eu sou capaz de te oferecer, você pediria água para mim e não eu pediria água para você. É que, irmãos, antes da gente ir mais longe, você precisa saber, e obviamente precisa fazer a pergunta: como ela descobriu que Jesus era judeu? Você acha que ele estava com uma faixinha na testa escrito 100% judeu? Ou uma tatuagem no braço direito escrito judeu puro sangue, com pedigree e tudo mais? Obviamente não, então ela teve outra estratégia. E a estratégia mais bem aceita pelos historiadores é a seguinte: imagina que amanhã, na padaria aqui perto, chega um rapaz, pastor, e chega no padeiro e fala assim: aí, meu irmão, por favor, 3 pãezinhos, por favor, na moral, sem caô. De onde que esse cara vem? Do Rio de Janeiro. E por que você sabe? Pelo sotaque. Bingo. Foi assim que ela percebeu que ele era judeu. Porque o judeu, ele falava a letra S do hebraico com um sotaque. E o samaritano falava com outro. O samaritano falava sh. E o judeu sh.
Então era a briga do carioca e do paulista. Ora, pois, me dá de beber. Ora, pois, por que pergunta para mim? Eu sou samaritana, você é judeu? Não podemos falar uns com os outros. E ela, pelo sotaque, percebeu que ele era judeu. Mas o que isso interessa? Isso interessa que Jesus entrou em comunicação com ela. Ele disse, mulher, olha, se você soubesse quem sou eu e o que eu sou capaz de te dar, você pediria água para mim e eu te daria uma água muito diferente da qual você está acostumado. Você está acostumada com água de poço, com água parada, o que seria para nós água de caixa d'água. Mas eu tenho para te oferecer uma água viva. E a água viva naquela cultura era água de rio, água de mar, água de oceano, água corrente, manancial. E ela, obviamente, ironiza, Jesus diz assim, como? Você por acaso é mais rico que Jacó, o nosso patriarca antepassado, que furou esse poço, deu de beber a ele, seu rebanho e sua família? Da onde você vai me tirar essa água viva? Esse poço é fundo, você não tem balde. Falou, mulher, quem beber dessa água aí, vai voltar a ter sede. Mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Porque a água que eu der para você, ela vai entrar na sua garganta, vai penetrar o seu interior, e ela vai te alimentar hoje, amanhã, depois de amanhã, e vai jorrar até a eternidade. E nunca mais você vai precisar vir aqui buscá-la. Ela ficou impressionada e disse, então Senhor, eu quero essa água, porque eu não quero mais voltar aqui para o poço para pedir água para ninguém. Eu quero ter essa água viva no meu interior, eu quero essa água, me dê essa água. Então Jesus olha nos olhos dela e fala assim, ok, vou te dar essa água, mas primeiro, vai lá, chama o teu marido e vem cá. Ela olha para ele, Senhor, eu não tenho marido, estou solteira. É verdade, você está solteira, mas é porque você já teve 5. Já se casou 5 vezes, passou por 5 divórcios, e o homem que hoje vocês, é o seu crush, que a molecada fala, o seu ficante, o seu amante, ele não é definitivamente seu marido, isso você disse com muita verdade. E aqui eu queria dar uma pausa na história, e fazer a segunda pergunta para vocês, porque a primeira era, como ela descobriu que ele era judeu? Já respondemos. A segunda é, por que Jesus entrou na história de casamento, se o problema dela era água? E eu tenho a seguinte impressão, queridos, enquanto nós não descobrirmos por que Jesus entrou na história do casamento, nós não iremos entender esse texto. Esse texto não vai fazer sentido para nós, enquanto não entendermos por que Jesus entrou na história do casamento. E, como eu sou um rapaz muito amigo de vocês, nós vamos investigar juntos hoje. Por que Jesus entrou na história do casamento? E o que isso tem a ver com sede, e o que isso tem a ver com água, o que isso tem com você, o que isso tem a ver comigo. Só tem um texto no Antigo Testamento que explica. Êxodo capítulo 2. Porque Êxodo capítulo 2, não precisa nem abrir lá, eu conto a história para vocês. É a história de Moisés. Moisés tinha acabado de matar um egípcio, Faraó ficou sabendo, mandou matar Moisés. Moisés ficou sabendo que Faraó queria matá-lo, o que ele fez? Deu no pé. Saiu em viagem do Egito para uma terra estranha. Chegou em Midian, estava cansado, um deserto. Parou aonde? Num poço. E ficou sentado no poço. De repente, quem apareceu? 7 mulheres. Filhas de um homem chamado Reuel, que era um dos sacerdotes daquela vila. E as meninas apareceram com seus cântaros, com seus baldes, com o seu rebanho. Elas começaram a encher os bebedouros. De repente, alguns pastores entraram no jogo, expulsaram as meninas e pegaram toda a água delas. E aí, meus irmãos, Moisés já estava ali, com sangue nos olhos, tinha acabado de matar um egípcio. Não foi fácil, ele deu uma surra nos pastores e expulsou todo mundo. Imagina, irmãos, o homem era bom de briga. As meninas ficaram impressionadas com aquele homem. Uau! 7-1, que benção, hein? Brasil e Alemanha. Moisés, como que você fez isso, rapaz? Você é um Anderson Silva, se ela tivesse a visão do futuro, do UFC, né? Você é um homem maravilhoso. E o Moisés nem se preocupou com o elogio. Ele pegou os bebedouros das meninas, colocou água, deu de beber para o rebanho. Voltem para casa em paz. E elas voltaram com água, com o rebanho alimentado. Chegaram para Reuel, que era o seu pai, e falaram: papai, chegamos mais cedo. Ué, o que vocês fizeram que chegaram mais cedo? Não, um homem, um egípcio, chegou lá, deu uma surra nos pastores e
alimentou o nosso gado, deu de beber para a gente. E onde é que está o homem? Vocês deixaram o homem lá sozinho? É, pai, a gente deixou o homem lá sozinho. Você falou que não é para conversar com o homem no meio do caminho? Então volta lá e traz esse homem para cá. Vou fazer um pão de queijo para ele. E assim ele comer com a gente? Esse homem é bom demais. Esse é o genro que eu pedi a Deus. E então as meninas voltam lá no poço. Elas trazem, e uma menina em especial colocou o olho nele. Uma tal de Zípora. Colocou o olho nele. Moisés, meu pai quer que você vá em casa. O homem chegou lá em casa. Deram um pão de queijo, bolo de fubá e toda aquela cuscuz, maravilha pura. O sacerdote Reuel disse assim: rapaz, fica aqui em casa, mora aqui com a gente. Falei, tá bom, olha, eu te dou um presente, eu te dou uma filha para você casar. Tá bom, o que é mais? Casa com a menina, casou com a Zípora, e de presente o texto vai dizer que ele deu à luz um filho, Gerson. E o nome Gerson em hebraico significa peregrinação. Para lembrar daquele momento que Moisés saiu do Egito para Midian em peregrinação. Então, queridos, você está se perguntando, pastor, e daí? O que tem a ver uma história com a outra? Bom, é muito simples. Jesus está fazendo uma viagem, Judeia para Galileia. Moisés está fazendo uma viagem, Egito para Midian. Jesus está cansado, a viagem é longa, ele para num poço. Moisés está cansado, a viagem é longa, para num poço. Jesus então vê uma mulher para tirar água. Moisés então vê 7 mulheres tirando água. De repente tem um conflito. De repente os pastores iniciam um conflito. De repente Jesus entra com a história do casamento. De repente Moisés se casa. Alguma coisa tem. Eu vou te dar 2 pistas. Por que Jesus entrou na história do casamento? Gênesis 24, o tal do Abraão estava numa tristeza terrível. Porque o Isaac tinha mais de 30 anos e o rapaz não arrumava mulher. Era ruim de lero-lero. Era ruim de chaveco. O cara era fraco. O texto diz lá que ele era apaixonado pela mãe dele. Ele não queria lavar louça, não queria lavar a casa, ele só queria aproveitar da mamãe. O Abraão ficou irritado, falou para o Eleazar, o servo dele: por favor, Eleazar, vai lá na casa dos meus pais, arruma uma mulher para esse menino, não aguento mais esse cara dentro de casa, 30 anos, tem dó. E o Eleazar vai lá. Ele vai lá, arruma a menina, e aonde que ele vai procurar a menina? Num poço. E quem que ele encontra no poço? Rebeca. Fala: Deus, me dá um sinal. Aí a mulher vai oferecer água para ele. Ela leva a Rebeca para casa e casamento. Poço? Casamento. Aí tem um segundo texto, Gênesis 39. O tal do Jacó também está numa tristeza terrível, porque ele brigou com o irmão dele quer matar ele. O pai, coitado, antes de morrer foi enganado por ele. Só sobrou a mãe, que era uma baita de uma fofoqueira enganadora. O cara então sai de casa, sem destino, sem teto. Ele luta com Deus, fica com um problema na coxa terrível. E no meio do caminho ele está querendo dormir, não tem hotel. Então o único travesseiro que tem é a pedra. E dorme na pedra. De repente ele está querendo uma luz para a sua vida, ele vai para um poço. E quem ele encontra no poço? Raquel. E o que acontece? Se casa com ela. Oh, meu Deus, que poço maravilhoso. Eu preguei esse sermão uma vez, pastor, num encontro de jovens, e quando acabou o encontro, eles queriam construir um poço no meio da igreja, para resolver o problema dos solteiros. Por quê, querido? Toda vez, preste atenção nisso, de Gênesis 24, Gênesis 39, Êxodo capítulo 2, toda vez que o Antigo Testamento mostra um poço, o que acontece no final? Casamento. É mais ou menos assim, eu sou casado com essa linda mulher, vai fazer 4 anos. Eu, quando convidei ela para sair pela primeira vez, foi mais ou menos assim: oi, tudo bem? Como é que vai? Tudo bem? Você vai fazer alguma coisa no sábado? Não, não vou fazer nem eu, que maravilha. Quer sair comigo? Quero. Aonde? Me encontra às 20 horas lá no shopping. Ok, se eu fosse há 2 meses atrás, seria assim: oi, tudo bem? Tudo bem? Como é que vai? Está tudo ótimo. Quer sair comigo? Quero. Onde a gente se encontra? Meio-dia no poço. Mais ou menos assim que funcionava na cultura. O poço era um encontro. Era um ponto de encontro para o amor. Aí, irmãos, eu te pergunto, a terceira pista que eu vou dar. Qual horário que aquela mulher foi tirar água no poço? Meio-dia. Qual era o horário que as mulheres sempre tiravam água no poço em Israel? 6 horas da tarde. Checkmate. Por que aquela mulher foi tirar água aquela hora, naquele dia? É porque ela não foi tirar água. Ela foi procurar homem. E é por isso que Jesus entrou na história do casamento. E agora eu vou casar as 2 ideias. Casamento, poço, água. Aquela mulher tinha uma sede. Sede de viver.
sede de felicidade, sede de alegria, sede de realização. Ela tinha um vazio tremendo. E o cântaro era uma ilustração, uma metáfora da sua alma. E ela acreditava que a razão para a sua vida, a água que iria alimentar o seu interior era romance, era casamento, era sexo, era abraço de homem, era noite com homem, era romance, era paixão. E quando ela encontra Jesus, Jesus confronta ela. Você quer uma água que vai te saciar para sempre? Quero. Então primeiro você precisa reconhecer que até hoje você só bebeu água de poço e nada disso te saciou. Quem eram os poços que aquela mulher estava bebendo? Eram os 5 maridos que ela teve. E é por isso que ela diz: me dá uma água para que eu não precise voltar aqui e ter sede. Porque ela foi a primeira vez no poço, encontrou um homem, se casou com ele, mas voltou, ficou com sede de novo. Então tentou segunda vez, tentou terceira, tentou quarta, tentou o 5º casamento. Depois de, pela 5ª vez, voltar vazia da mesma forma, agora desistiu de casamento. Ela quer só um crush mesmo. Ela só quer alguém para passar tempo. Jesus está dizendo: mulher, é o seguinte, se você quiser ter essa água viva, que vai entrar no seu coração para que você nunca mais precise voltar no poço, você precisa abandonar primeiro as águas de poço que você tem bebido. Irmãos, é baseado nisso que eu queria compartilhar 3 ideias com vocês hoje à noite. São os 3 pontos da minha mensagem. A primeira ideia é a seguinte: beber da água errada só aumentará mais a sua sede. Primeira ideia: beber da água errada só aumentará mais a sua sede. E sabe por quê? Jesus mostrou para aquela mulher que a sede dela não era de homem, não era de casamento, não era de família, não era de romance. A sede dela era uma sede espiritual. Era uma sede de Deus. Logo, se a sede daquela mulher era uma sede de Deus, enquanto ela colocasse homem no seu coração, voltaria sempre vazia. Porque não tem como saciar anseios infinitos com as coisas finitas desse mundo. Não tem como saciar um vazio eterno da alma com as coisas passageiras da vida. É impossível. É impossível saciar o vazio de Deus colocando homens dentro de você, mulheres dentro de você, coisas dentro de você. Você pode buscar em mulher, em casamento, em marido, em sexo. Pode buscar em dinheiro, em trabalho, em carreira, em finança, em faculdade, em vida acadêmica, em conhecimento. Você pode tentar buscar, encher o seu coração com um monte de coisas, mas você nunca vai sentir pleno, saciado, realizado. Sabe por quê? A tua sede não é de coisas do mundo. A tua sede é do Deus eterno. E enquanto você não colocar o Deus eterno dentro da sua alma, a sua alma estará eternamente seca e vazia. Entendeu? Ou quer que desenha? Beber da água errada só aumentará mais a sua sede. Será que nós temos experiências aqui de pessoas que beberem águas erradas? Você está olhando para ela. Eu me converti ao Evangelho aos 14 anos de idade. E eu digo para vocês com toda a convicção: até os meus 14 anos, eu só enchi a minha alma de água de poço. O que é água de poço? São coisas que não necessariamente são ruins, mas quando nós depositamos nelas a nossa esperança de felicidade, se transformam em ídolos que nós domesticamos no nosso coração e jamais são capazes de trazer felicidade e realização para a nossa alma. Eu tentei em 2 poços. Um é a maioria dos homens, o outro uma minoria. O meu primeiro poço, você deve imaginar, qual era o poço do pastor Jean, que ele nutriu o seu coração, buscando felicidade nele por 14 anos? Mulher. Beijar na boca, sair com as meninas, tocar o corpo delas, e achar que isso era uma água que iria nutrir a minha sede. E eu fiz isso algumas vezes, e foi muito gostoso, mas só saía mais vazio. Porque beber da água errada só aumenta mais a nossa sede. Eu tinha um segundo poço, que era um poço anexo do primeiro, que era o rock and roll. Tinha uma banda, gostava muito de rock and roll, toco guitarra desde os 10 anos de idade,
Saía com os meus amigos, tocava nas bandas da escola, tocava nas festas, tocava numas noites. Era o inferno da galera. Tocava muito, tinha cabelo longo. As meninas adoravam, os moleques adoravam, e o meu negócio era heavy metal. Era som pesado, andava de preto com coturno no pé. E esse era o meu refúgio. Era som alto, era lugar de madrugada. E quantas vezes minha mãe me bateu ou tentou, porque eu voltava nas madrugadas da noite, completamente com as amizades todas loucas, todas perturbadas. Eu tentei, nesses 2 poços, alimentar o meu coração vazio. Só que aconteceu um problema. Chegou um momento da minha vida, da minha adolescência, que esses 2 poços não me traziam mais alegria. Eu saía com as meninas e é como se não tivesse acontecido nada. Eu ia para os shows de rock, eu tocava nas bandas, e é como se o meu refúgio não estivesse mais lá. O meu coração virou um deserto, e esses poços ficaram totalmente entulhados. Eu falei, o que está acontecendo? Eu só chorava, eu só ficava preso no meu quarto. E tudo começou a ficar assim quando a minha família foi destruída. Minha mãe é uma bênção, mas hoje era uma bênção. Mas na época nossa relação era péssima, era um caos. Nós só brigávamos, nós só discutíamos, nós só nos ofendíamos um ao outro. E o meu pai biológico me abandonou quando eu era um bebê. E o meu pai adotivo, que me adotou aos 9 anos, era um alcoólatra. Chegava bêbado todos os dias em casa. E às vezes brigava com minha mãe, brigava comigo, e a minha família era um verdadeiro inferno. E tudo piorou quando meu pai saiu de casa. E ele saiu de casa porque cometeu um crime. E o crime foi o estupro. E foi condenado. E quando o juiz bateu o martelo no tribunal, e disse que ele iria mofar na prisão, até o último dia da sua vida, ele caiu duro no chão e morreu. E foram me dar a notícia. E quando me deram a notícia, que a minha família já era um caos, que as meninas não me davam mais prazer, que o rock não me dava mais prazer, meu pai era um estuprador, eu pedi a morte. Eu queria me matar. Eu morava no 11º andar e quantas vezes me pensei, preciso me jogar daqui de cima, preciso pôr um fim na minha vida. Preciso pôr um fim na minha vida não tem sentido. Eu chegava na escola, os cadernos abertos, cabeça colocada nas pautas do caderno, só sabia chorar, não prestava mais atenção nas aulas, eu não tinha mais alegria em nada. De repente um rapaz, que era um dos meus amigos, ele saiu do fundo da sala de aula, ele se assentou do meu lado e disse, meu amigo, qual é o seu problema? Por que você só sabe chorar? Por que você é só tristeza? Você era um cara tão feliz. Eu disse para ele, sabe qual é o meu problema? Meu problema é a vida. Eu não tenho mais alegria. Meu pai é um estuprador, minha mãe é uma guerra lá em casa, eu não tenho alegria, eu quero morrer. Ele falou, cara, não faça isso. Jesus existe. E Jesus quer te dar uma vida nova. Jesus quer transformar a sua vida porque Ele é o remédio para todos os nossos problemas. Eu dei risada da cara dele e falei assim, Jesus, remédio para os nossos problemas? Como pode um homem que morreu há 2.000 anos atrás fazer qualquer coisa por mim? Ele deu risada. Falei, Jesus não está morto, Jesus está vivo. Ele ressuscitou o 3º dia. Falei, tá bom, ele ressuscitou o 3º dia. Tá bom, essa é a conversa de vocês religiosos. Tá bom, mas eu quero que você me mostre ele. Onde é que ele mora? Qual é o endereço da casa dele? Fala para mim onde que ele mora, o endereço da casa dele, que eu vou lá de bicicleta visitar ele para ele me ajudar. Sarcástico. E o menino foi inteligente. Ele mora na rua Major Rude, 145. E ele aceita visitas no domingo pela manhã. Falei, tá bom, então eu vou lá. Você me dá uma carona? Dou carona. Chegou no domingo de manhã, o vô dele passou na minha casa, me pegou, me levou para lá. Sabe que é esse endereço? Igreja Presbiteriana da Penha. Eu entrei lá, ouvi o Evangelho, Jesus mudou a minha vida e hoje eu sou o pastor da igreja. Sabe por quê? Beber da água errada só aumenta mais a nossa sede. Mas quando você bebe da água viva, que não é essa água aqui, que é Jesus Cristo, Ele mata a sua sede. Ele faz jorrar a água viva do seu interior. Ele transforma os seus desejos. Ele transforma as suas ideias. Ele transforma o seu coração. E onde havia sede, Ele entra com água e refresca a sua alma. Você já experimentou isso? Já experimentou água viva? Irmãos, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Escuta isso. Quem já bebeu água viva, não precisa mais.
viver em busca de água de poço. Sabe qual é o meu grande temor? É que eu me converti, eu cheguei a Cristo, bebi essa água que mudou minha vida, tirou as minhas velhas alegrias, parei de depositar em mulheres o anseio do meu coração, parei de depositar no rock and roll, parei de depositar no esporte, parei de depositar em qualquer outra coisa. Depositei meu coração em Cristo. Mas quanto mais eu crescia dentro da igreja, como um de fora, como alguém nascido fora de tempo, eu via que os meus amigos da igreja tinham bebido água da vida, mas continuavam engasgados com água de poço como eu era antes. E aí eu percebi uma contradição dentro da igreja, que tem muita gente que se diz cristão, que se diz que bebeu água da vida, mas continua sedento por água de poço, e continua vivendo em dois mundos. De domingo, ele bebe algumas gotas que caem de Jesus, mas de segunda a sexta, ele mergulha nos poços, tentando encontrar alegria. Será que isso já aconteceu com você? Você é uma pessoa que se diz crente, diz que ama o Senhor, diz que é crente, diz que é presbiteriano, mas a sua alegria continua sendo a paixão? A sua alegria continua sendo o prazer? A sua alegria continua sendo o futebol? A sua alegria continua sendo os jogos? A sua alegria continua sendo o seu dinheiro? A sua alegria continua sendo o seu trabalho? Porque tudo aquilo que nós depositamos a nossa paixão denuncia qual é o nosso Deus. Se você é um homem tão apaixonado pelo trabalho que você não tem um minuto do seu dia para falar com Jesus, me desculpe, com toda sinceridade, o seu Deus não é água viva, continua sendo água de poço. Se você tem coragem, você que é jovem, adolescente que está me ouvindo aqui, tem coragem de ficar jogando um jogo 6 horas por dia, assistindo uma série 6, 7, 8 horas por dia, e não tem um minuto do seu dia para ler a palavra, meditar em oração a Deus, ter comunhão, evangelizar, compartilhar Jesus com seus amigos. Se você vive uma vida assim, me desculpa, eu acho que te ofereceram uma água errada. Em vez de água viva, te ofereceram religião. E quanto mais você beber religião, achando que era Jesus, mais sede o seu coração estará. Porque religião não é água que sacia o coração, é mais um poço que só engana as pessoas. Você já bebeu água viva? Volte lá para João 4. Eu queria ver com vocês o que aconteceu com essa mulher depois que ela bebeu água viva. Verso 28. Verso 28. Aquela mulher acabou de se encontrar com Jesus, não sabia quem ele era. De repente ela fala, chama o teu marido. Ele diz, não tenho marido. Já teve 5, o que tem hoje não é teu marido. Ela então olha para ele e diz assim, Senhor, vejo que és profeta. Porque o Senhor sabe o que eu sinto, sabe o que eu fiz, sem me perguntar. Me tira uma dúvida então. Olha só a dúvida da mulher. Aqui desse lado temos o Monte Gerizim. Em cima dele tem um templo, que é o templo dos samaritanos. Desse outro lado nós temos o Monte Sião. E sobre o Monte Sião temos o templo de Jerusalém. Se a minha sede não é de homem, não é de macho, não é de casamento, se a minha sede é espiritual, como o Senhor está me dizendo, qual lugar é o lugar certo para adorar? Você percebe por que ela mudou de ideia? De casamento para água, agora está falando de adoração? Ela quer saber, então se a minha sede é de Deus, explica para mim como posso adorá-lo, porque nunca ninguém me explicou qual que é o lugar certo. Jesus então diz, mulher, olha, a ortodoxia vem daqui, vem dos judeus, mas chega a hora, já veio, que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Parafraseando o que Jesus disse, é como se ele estivesse dizendo, mulher, chegou a hora em que não interessa aonde você adora, se é no Monte Gerizim, se é no Monte Sião, o que interessa agora não é aonde você cultua, mas é se você é o local onde o culto acontece. O que interessa não é o lugar onde você adora, o que interessa agora é se você é o templo, se você é o espaço onde a adoração acontece. E é por isso, queridos, que no Novo Testamento não é feita nenhuma ordem para se construir templos. Sabe por quê? Porque nós, igreja, somos o templo do Espírito Santo. Se esse lugar estiver vazio, a adoração não acontece aqui.
Se tiver 2 pessoas aqui, a adoração acontece. Porque a adoração não acontece mais em lugares. Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. A adoração habita em carne e osso. A adoração habita em você. E são essas pessoas que Deus está procurando como seus adoradores. A adoração precisa acontecer aqui. De segunda a segunda, 24 horas por dia. Não em um dia, não em uma agenda dominical. Deus procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade, como templo do seu próprio coração. E aí então ela entende isso. E ela chega para Jesus no verso 25 e diz assim: ah, Senhor, olha, para falar a verdade, isso aí até que eu já sabia, viu? Mas eu sei que quando o Messias chegar, o Salvador do mundo, ele vai vir, ele vai explicar todas as coisas detalhadamente para nós, e nós não precisaremos mais ficar na dúvida. Ai, meus irmãos. E aí Jesus olha nos olhinhos dela. E assim, a minha cabeça, minha mãe, para quem não sabe, ela foi fã número 1 do Roberto Carlos, o rei. Ela saiu em revista, ela era apaixonada por aquele homem. Eu cresci a minha vida inteira ouvindo as músicas desse homem. Pampara, pampara, pampara. Irmãos, quando eu li esse texto pela primeira vez, só me veio uma trilha sonora. Jesus olhou nos olhos dela e disse: esse cara sou eu. Sou eu que falo com você, mulher. Eu sou o Messias. Eu sou o Salvador prometido por Moisés, pelo Antigo Testamento. E eu estou falando com você agora. Eu estou te explicando que enquanto você tentar matar a sede do seu coração com homem, você vai ficar mais sedenta e mais vazia. Mas quando você matar sua sede de mim, que sou a água viva, vai jorrar a água de você até a vida eterna. O que ela fez no verso 28? Então, a mulher deixou o seu cântaro. Qual é o significado disso? Do que estava cheio o cântaro dela? De água. Que tipo de água? De poço. E quem ela acabou de encontrar? Água viva. Percebeu? Quem começa a beber água viva, descobre que não precisa mais de águas de poço. E é isso que eu queria encorajar você. Não só apenas o mais novo. A gente só pensa que é jovem que peca, né, na igreja. Isso é uma bobagem, viu? Você que é velho aí, você toma cuidado, viu? O juízo final existe para você também. É, meu amigo. Meus irmãos, aqui para nós, se você é um homem, se você é uma mulher, que já está cheio de Jesus Cristo no seu coração, não continue mais a buscar nas coisas dessa vida a realização para o seu coração. Se te oferecerem um salário maior para você ficar 20 horas trabalhando e não ter mais atenção com seus filhos, sabe como a gente chama isso? Beber água de poço. Se você trabalha tanto que não tem mais tempo de beijar a sua esposa e ter relação com ela, e beijar os seus filhos, ensinar a Bíblia para eles, cuidado, você está bebendo água de poço e está justificando isso com o ídolo do trabalho. Se você que é mulher, fala que tem que fazer as coisas da casa, não, tem que limpar, tem que passar, tem que lavar chão, tem que lavar banheiro, e não tem tempo para falar com Jesus, não tem tempo de ensinar os seus filhos o caminho, a verdade e a vida, desculpa, mas a casa virou o seu poço. Se você que é jovem, que só fala em vestibular, só fala em faculdade, só fala em trabalho, só fala em ganhar dinheiro, só fala em carreira, só fala em futuro, e não tem tempo de dedicar suas habilidades aqui no reino de Deus, se você só pensa dentro dessa caixinha chamada mundo, desculpa, você está bebendo água de poço. E se você, agora é o turning point do texto, se você só vive dentro da igreja, e não vive dentro de casa, só vive dentro da igreja de segunda a segunda, esqueceu da sua família, você pode estar bebendo a água da religião também, que não vai saciar o seu coração. Quem bebe água da vida, começa a equilibrar a sua própria vida, e não deposita mais a sua esperança nas coisas da vida, a não ser no próprio Jesus. Lutero disse uma coisa tão linda sobre isso. Ele disse o seguinte: que quem tem Cristo nessa vida
pode viver o inferno, mas vive no meio do inferno, como se já estivesse num paraíso. E quem não tem Cristo na sua vida, pode até viver um paraíso aqui na terra, mas já o vive como se estivesse habitando o inferno. Eu queria dizer para vocês, a coisa que realmente importa na vida, você que é pai, não é se os seus filhos vão terminar a faculdade, embora seja uma coisa boa. Não é se eles vão casar, embora seja uma coisa boa. O que realmente importa é se eles amam Jesus Cristo apaixonadamente. Eu diria para vocês que são pais, são mais velhos, como você se sentiria se quando estivesse no seu leito de morte, prestes a dar os seus últimos suspiros, você soubesse que todos os seus filhos estão formados, ganhando bem, com dinheiro, casados, com netos, mas nenhum deles frequenta a igreja? Você se sentiria com missão cumprida no coração, sim ou não? Agora, como você se sentiria se todos os seus filhos, no seu último suspiro de vida, estivessem no seu leito de morte, eles com uma condição simples, nenhum com grande ascensão financeira, nenhum com uma mulher tão bonita quanto a minha, mas todos amando zelosamente o Senhor Jesus, você partiria com um sentimento de missão cumprida, sim ou não? Sem dúvidas. Irmãos, então vamos parar de mexer com detalhes e vamos viver para aquilo que realmente importa. Paremos de ficar engasgados com os poços dessa vida e vamos mergulhar realmente na água viva, porque é o que interessa. Você tem pouco tempo aqui para ficar prestando atenção em poço. Você vai ter a eternidade para desfrutar de água viva. Então comece desde já. Amém, queridos? E por último, qual foi a segunda reação dessa mulher após ter encontrado água viva? A primeira, ela deixou o cântaro. A segunda foi à cidade e disse àqueles homens: vinde comigo e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Será este, porventura, o Cristo? E saíram, pois, da cidade e vieram ter com ele. Terceiro princípio é o seguinte: quem está cheio da água viva, transborda dessa água para os demais. Em outras palavras, é impossível você estar cheio da água viva que é Jesus e não transbordar para o mundo dessa água que você já bebeu. É impossível ser um cristão que diz que tem água viva, mas continua vivendo como se fosse um deserto. Irmãos, eu tenho uma mente muito criativa. Eu imagino essa mulher, irmãos, ela descobriu o maior segredo da vida. Qual é o segredo? Que Jesus, o Deus encarnado, estava diante dela. E ela poderia dizer isso para todo mundo. A mulher, quando tem um segredo, conta para quem? Conta para as amigas. É, né? Eu sei. Tem um irmão lá da igreja, que ele está trabalhando num escritório de advogados e só tem mulher. São 17 mulheres e um homem. E esses dias ele foi se aconselhar comigo. Falou: pastor, eu estou para falar com o meu chefe. Aquelas mulheres falam mal demais uma da outra, pastor. Eu tô quase perdendo, assim, pastor, a fé ali, pastor. Eu falei: meu irmão, você quer se dar bem na vida? Entenda, cada mulher tem 20 mil palavras para falar num dia. Agora multiplica 20 mil por 17. Então cala a boca e trabalha. Engole, bebe o leite e não pergunta a cor da vaca. Ô, pastor, obrigado, pastor. É assim mesmo, com uma só dentro de casa eu já vejo que o negócio é uma benção. Ô, meu amor maravilhoso. Ela ouve tudo e ainda me ama. Você viu? É igual Deus. Meus irmãos, o negócio é o seguinte: aquela mulher podia ter contado para as amigas dela, mas ela decidiu contar para os amigos. Aí, meu irmão, só me veio uma coisa na minha cabeça: que ela chegou lá na cidade, juntou o Zé, que foi o número 1 da fila, primeiro marido. Aí depois juntou o Ricardo 2, o Ricardo 3, o Ricardo 4, o Ricardo 5 e o Crush 6. Juntou todo mundo numa sala e chegou para eles e falou assim: é o seguinte, se apresentem-se um ao outro. Eu sou o fulano, ex-marido da mulher. Eu sou o Beltrano, também sou ex-marido da mulher.
eu sou o ciclano, também sou ex-marido. E cada um foi se surpreendendo, aí chegou a hora do último, eu cheguei agora, hein, não é culpa minha. E qual é a novidade, mulher, que você tem para contar para a gente? E ela disse, não, a novidade é muito simples. Eu trouxe vocês aqui porque eu queria dizer que, escuta aí, eu encontrei um homem. Não brinca comigo, não. Acho que se eles estivessem no século 21, eles iam perguntar, onde está a câmera escondida? Cadê o João Kleber? Cadê a novidade? Cadê a novidade, mulher? Você vive o tempo todo sobre a expectativa de encontrar um homem, agora encontrou mais um, é o 7º. Vai que agora encontra, porque o número 7 na Bíblia é o número da completude, agora vai. Não, meus filhos, vocês estão enganados, eu não encontrei um homem que me ofereceu o que vocês me ofereceram. Eu encontrei um homem que ofereceu o que eu realmente preciso. Eu encontrei o Cristo. Eu não bebi mais uma água de poço. Eu experimentei água viva. E essa água viva que eu bebi, ela tá jorrando em mim de uma forma tão espetacular que foi impossível não vir aqui até vocês e dizer que vocês podem beber também. Porque assim como a nossa vida era um deserto, eu encontrei um oásis. Esse oásis não é só para mim. Esse oásis é como um rio que jorra para quem está ao nosso redor. E vocês são os primeiros que eu lembrei. Está aqui água para vocês. Podem beber. Aqueles homens então saem correndo de Samaria. Encontram Jesus. E encontram Jesus olho nos olhos. Percebem que Ele é o Cristo. E pedem para Jesus ficar 2 dias na casa deles. Eles ouvem a palavra de Jesus. 2 dias. E depois o texto termina dizendo assim, muitos samaritanos creram em Jesus. Não apenas por causa do testemunho da mulher, mas porque eles mesmos viram e ouviram que Jesus é verdadeiramente o Salvador do mundo. Irmãos, tem uma parte da minha família que veio do Nordeste. E eu já fui para aquele lugar várias vezes. É muito seco. Tem muito sertão. Mas tem uma música que eu adoro. Diz que o sertão também pode virar mar. E que metáfora mais linda do que essa para ilustrar o coração do ser humano. Você e eu somos como um sertão. Nós somos quentes, queremos intensidade, mas por trás dessa quentura toda tem uma sequidão terrível, tem erosão, tem aridez, tem vazio. Mas a nossa vida, ela é seca, ela é um deserto, ela é vazia. Mas quando Jesus entra nela, vira uma poesia. O sertão vira mar. E é isso que Deus promete a todos aqueles que reconhecem a sua sequidão, reconhecem o seu vazio, param de buscar o sentido para a vida nos poços e se rendem à água da vida e bebem dela e mergulham de cabeça nela. E Jesus promete, aquele que bebe da minha água vai começar a jorrar um rio do seu interior. E esse rio vai jorrar e desaguar na vida eterna. Eu queria convidar você, se você está sentindo vazio, se você está sentindo triste, se você está sentindo solitário, se você está percebendo que a sua vida inteira, até hoje, foi só correr ao meio-dia atrás dos poços, a boa notícia de Jesus para você hoje é, está com sede? Venha a mim e beba. Abra comigo João capítulo 7, por favor. Nós finalizaremos com esse texto. João 7. A partir do verso 37. Verso 37. No último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou, se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Isto ele disse com respeito ao Espírito que haviam de receber os que nele crescem, pois o Espírito até aquele momento não fora dado,
porque Jesus não havia sido ainda glorificado. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. E o que são esses rios de água viva dentro de você? O Espírito Santo. Irmãos, certa vez eu estava num ponto de ônibus, lá na minha cidade, e eu estava com muito medo, que era noite, e lá em São Paulo, quando é noite, você está num ponto de ônibus, não tem ninguém, você fica com medo de ser assaltado. E aí apareceu um rapaz, e aí me deixou com mais medo ainda, porque ele ficava andando de um lado para o outro, e olhando para mim, e andando de um lado para o outro. Falei, meu Deus do céu, perdi tudo. Ah, meu irmão, eu peguei meu celular, coloquei no bolso e segurei bem forte. E eu segurei ele com a mão direita e fechei a mão esquerda. Pensei em Moisés. E como eu tenho graduação em Taekwondo, eu falei, se esse cara vir aqui, ó, tchá! Eu já dou um tchagui nele. Em coreano chama chichagi. É um chute giratório por trás. Eu pego esse cara. Aí, rapaz, não é que o cara veio falar comigo? Eu fiquei, meu Deus. O cara falou, ô rapaz, oi, quero te mostrar uma coisa. O cara colocou a mão no bolso. Eu falei, meu Deus, vai tirar a arma. Quando ele tira alguma coisa do bolso, adivinha o que era? O celular. Tirou o celular, falei, ufa, Jesus. Tirou o celular, abriu no aplicativo das fotos. Eu quero te mostrar uma coisa, rapaz. Eu falei, o que você quer me mostrar? Aí ele mostrou, pumba, uma foto. Adivinha o que tinha na foto? Um bebê, uma criancinha, com uma touquinha escrita Promatre Maternidade. Eu falei, que bonitinho esse bebê, é o quê? Recém-nascido? Acabou de nascer? De quem que é? Pais, esse bebê é meu filho, acabou de nascer, é a primeira foto que tiraram da maternidade. Minha esposa acabou de dar luz, e eu perdi a hora, não pude estar lá para vê-lo. Mas eu estou com uma alegria tão grande. Eu queria dizer para você que agora eu realizei o sonho da minha vida, ser pai. Ele chorou. Aí eu voltei para casa, irmãos, pensando, Deus, por que o Senhor permitiu que eu tivesse essa experiência com esse rapaz tão doido? Aí sabe o que eu entendi de tudo isso, irmãos? Eu entendi o seguinte, se um homem tem a capacidade de compartilhar com um desconhecido que o filho dele, que vai nascer, crescer e morrer, por que nós, que temos Jesus, que nasceu, cresce, jorra dentro de nós, não temos capacidade de compartilhá-lo com os nossos amigos? Se um pai é capaz de compartilhar uma notícia com um desconhecido, por que nós não somos capazes de compartilhar a boa notícia do Evangelho com todos que conhecemos e muito mais com os desconhecidos? Irmãos, eu só encontrei duas respostas. Ouça atentamente. A primeira é, ninguém pode dar aquilo que não tem. Se você não tem um filho, você não pode dizer para um desconhecido que você o tem. E infelizmente, irmãos, eu digo para vocês, se você nunca disse de Jesus para ninguém, é muito provável que você não tenha Jesus. Porque a gente só dá aquilo que a gente tem. E a segunda opção que eu encontrei para essa pergunta é, você pode até ter Jesus, mas ele está muito escondido lá dentro do seu coração, como um carro que anda na reserva. E por isso, eu te faço um convite nessa noite. Enche o tanque, porque a gasolina é de graça. E a gasolina é o Espírito Santo. E quando você e eu estivermos cheios do Espírito Santo, nós vamos transbordar dele naturalmente. E o mundo conhecerá quem é Jesus. Pois o mundo só pode receber de nós aquilo que já recebemos de Jesus. E eu queria desafiar você a baixar sua cabeça agora e falar, Jesus, o Senhor me perguntou, se alguém tem sede, venha a mim e beba. Eu quero dessa água, eu quero beber. E eu quero não apenas beber
para ficar saciado para mim mesmo. Eu quero beber para transbordar. E esse mundo que é composto por sertões, desertos, tão secos e áridos, possa receber através de mim essa água pura que lava, que dá sentido, que transforma e que refresca o coração cansado. Eu quero ser este rio que continua alimentando desertos secos. Eu quero, Senhor, que o Senhor seja um oásis na minha vida, para que as gotas que saem das minhas palavras, das minhas atitudes, possam refrescar corações tão vazios e sedentos deste mundo. Vamos orar juntos. Senhor, obrigado por essa noite. Uma noite que poderíamos estar em casa descansando, fazendo tantas coisas que não são pecados, mas nós escolhemos estar aqui para fazer uma coisa muito mais sublime, que é ouvir a Tua palavra e deixar a Tua palavra penetrar como flecha no nosso interior. E obrigado porque fizemos essa escolha, porque graças ao Teu Espírito que nos trouxe aqui, Senhor, o Senhor nos dá agora o privilégio de sermos preenchidos por essa água e sermos agora, Deus, tomados por essa água que jorra em nosso interior e voltarmos para onde saímos com água boa que refresca para compartilhar. E Deus, eu oro por esses irmãos que estão aqui começando a semana. Hoje é segunda-feira. Senhor, que através das nossas palavras, das nossas atitudes, que através da maneira como nos comportamos virtualmente, da maneira como nos comportamos na vida real, Senhor, em cada olhar, em cada sorriso, em cada abraço, em cada toque, em cada palavra, em cada texto, que em tudo o Senhor molhe os desertos desse mundo através da água que o Senhor já molhou o nosso sertão tão cansado, que é o nosso coração. Senhor, molha o mundo com a água que o Senhor refrescou a nossa alma. Jesus, não nos deixe ficar na reserva com o tanque vazio. E, ó Senhor, como tem gente andando com o tanque vazio dentro das igrejas. Jesus, misericórdia, Jesus. Misericórdia, porque nós não podemos entregar aquilo que não temos. E se não te entregamos, é porque o diagnóstico é que estamos vazios, é que não temos do Senhor. Por isso eu te peço, vem inundar o nosso coração, vem molhar essa alma seca que anda atrás de poço, atrás de poço. Se tem alguém aqui hoje, Jesus, que não te conhece, que continua no poço do romance, no poço da vaidade, no poço da aparência, no poço do poder, no poço da droga, no poço da bebida, Deus, em qualquer poço, do dinheiro, do trabalho, da carreira, Jesus, em nome de Jesus, por favor, alimenta esse coração de água viva, que ele nunca mais vai precisar de água de poço. E que saiamos daqui com muita água para compartilhar. É o meu desejo, no nome precioso de Jesus. Amém.